Panorama CBN. Em destaque no Panorama CBN, o Senado aprova o projeto que isenta o imposto de renda de quem ganha até R$5 mil. O Copom mantém a taxa Selic no patamar de 15%. O governo do Distrito Federal pede a Alexandre de Moraes para avaliar se Bolsonaro tem condições de ficar na papuda. Uniões sem casamento ultrapassam matrimônios pela primeira vez no Brasil, segundo o IBGE. E o Papa Leão XIV alertou católicos de que Jesus Cristo é o único Salvador e impôs limites à veneração da Virgem Maria. Olá para você, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à edição desta noite do Panorama CBN. Eu sou Lucas Soares e nos próximos dias farei companhia a você enquanto o nosso querido Leandro Gouveia acompanha direto de Belém a COP30. A partir de agora, em menos de 30 minutos, vou te contar o que de mais importante aconteceu no Brasil e no mundo e o que foi destaque na programação da CBN ao longo desta quarta-feira, dia 5 de novembro de 2025. Começa a edição desta noite trazendo para você os destaques no noticiário econômico. Isso porque o Senado aprovou o projeto que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5 mil. O texto garante um desconto parcial do imposto para quem ganha de R$ 5.000 a R$ 7.350. Como compensação, o projeto estabelece a cobrança de até 10% de imposto de renda para os mais ricos. A cobrança será gradual, menos de 1% para quem recebe R$50 mil por mês, até chegar a 10% aos que ganham R$1.200.000 por ano. Segundo o texto, quem já paga a alíquota máxima do imposto de renda não será sobretaxado. Os senadores da oposição criticaram o projeto, principalmente em relação à cobrança de imposto sobre dividendos, que são aquela parte do lucro, de uma empresa distribuída aos acionistas. Alguns parlamentares até apresentaram emendas, mas foram rejeitadas pelo relator, senador Renan Calheiros, que não queria que o texto voltasse para a Câmara. Eu realmente tentei corrigir, aperfeiçoar o substitutivo da Câmara nesse aspecto, mas lamentavelmente a emenda é de mérito porque altera o conceito contábil e implica em alteração no redator e isso, lamentavelmente, ensejaria a volta do projeto à Câmara. Nós temos a oportunidade de corrigir isso, sim, com o meu apoio no projeto que apresentamos e que tem relator o senador Eduardo Braga. Se o texto voltasse à primeira casa, haveria o risco de a proposta não ser aprovada este ano e, com isso, não começar a valer já em 2026. A proposta é promessa de campanha do presidente Lula. Os parlamentares fecharam um acordo para que as emendas apresentadas sejam incluídas em outro projeto, o que taxa bets e fintechs, que deve ser analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado na próxima semana. O texto, no entanto, ainda não tem consenso. E o Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve a taxa básica de juros da economia inalterada em 15% ao ano. É o maior patamar em quase 20 anos. O Ibovespa renovou as máximas e encerrou o dia acima dos 153 mil pontos pela 8ª vez consecutiva. Enquanto isso, o dólar caiu 0,7%, valendo R$ 5,36. A expectativa dos investidores para o resultado do Copom, que manteve a taxa básica de juros em 15% pela terceira vez seguida, contribuiu para esse cenário positivo dos indicadores. O euro terminou o dia valendo R$ 6,15, uma queda de 0,63%. De Brasília, a notícia é que a chefe de gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, visitou as instalações do complexo penitenciário da Papuda, acompanhada da juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, Leila Cury. Essa inspeção, ocorreu para checar se a estrutura tem condições de receber o ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa visita foi na semana passada, às vésperas da análise dos chamados embargos de declaração, etapa final do julgamento de Bolsonaro. 2 fontes ligadas ao governo do Distrito Federal confirmaram a informação à nossa repórter Iris Stassarini, aqui da CBN, e disseram que entre os locais visitados estão o Bloco 5 do Centro de Internamento e Reeducação, que abriga ex-policiais e autoridades, além do 19º Batalhão da Polícia Militar, que fica dentro da Papuda.
Logo depois da visita, o governo do DF encaminhou um ofício ao ministro Alexandre de Moraes pedindo para que Bolsonaro passe por uma avaliação médica, com o objetivo de saber se ele tem ou não condições de cumprir pena na Papuda. Nos bastidores, integrantes do governo distrital se mobilizam para evitar que o ex-presidente comece a cumprir pena no presídio. Além da questão de saúde do ex-presidente, alegam até mesmo risco de rebelião no presídio com a presença dele no local. Mudando de assunto, mas ainda falando sobre o ministro Alexandre de Moraes, ele anunciou que a Polícia Federal vai abrir um inquérito por determinação do Supremo Tribunal Federal para investigar 2 frentes relacionadas ao crime organizado no Rio de Janeiro: os esquemas de lavagem de dinheiro de facções e milícias e a infiltração de organizações criminosas no poder público. Essa decisão foi comunicada na abertura da audiência pública sobre segurança no Estado. O foco, segundo Moraes, será atingir a estrutura financeira das facções, etapa considerada essencial para reduzir a violência e retomar áreas dominadas por grupos criminosos. Em entrevista ao CBN Rio, o secretário de Segurança Pública do Estado, Vitor Santos, disse que o governo pretende realizar novas ações semelhantes à mega operação contra o Comando Vermelho da semana passada, que resultou em 121 mortes. Ele destacou que há diversos alvos, incluindo facções criminosas, milícias e organizações ilegais. Ao colunista Lauro Jardim, o governador Cláudio Castro afirmou que há mais de 10 operações a serem realizadas. No entanto, Vitor Santos foi mais cauteloso e evitou falar em números. Então, o momento da operação é a fase ostensiva da operação. Então, eu dizer que se são 10, eu vou dizer que existem muito mais de 10 operações para serem realizadas. E mais, temos alvos no Comando Vermelho, Terceiro Comando, milícia, jogo do bicho, maquininha, cigarro. São vários os alvos das operações. Aqui, a Secretaria de Segurança Pública e as outras secretarias não têm um criminoso favorito. Eu digo que tem muito mais de 10 operações por vir. Só que elas exigem uma certa maturidade. Em relação à mega operação contra o Comando Vermelho, o governo do Rio estima que mais de 200 integrantes da facção conseguiram escapar do cerco policial. O cálculo feito pela CBN foi baseado nas informações enviadas pelo governador Cláudio Castro ao STF. Não se sabe quantos desses fugitivos seguem escondidos na região ou se houve dispersão para outros lugares. Vitor Santos minimizou as fugas e afirmou que o principal objetivo foi reprimir o fluxo financeiro do crime. Outra preocupação do secretário é com a possível entrada de armamentos de guerra no Rio nos próximos anos. Isso se daria, vejam só, a partir de acordos de cessar-fogo que diminuam outros conflitos no mundo, como em Gaza e na Ucrânia. O assunto da segurança está na pauta do Rio e está na pauta da capital federal. Isso porque a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou que o governo é terminantemente contra o projeto que equipara a atuação de facções criminosas no país a terrorismo. O argumento da ministra é que uma determinação como essa do Congresso pode abrir espaço para intervenção estrangeira no país. Não, nós somos contra, o governo é terminantemente contra, somos contra esse projeto que equipara as facções criminosas ao terrorismo. O terrorismo tem objetivo político e ideológico e o terrorismo, pela legislação internacional, dá guarida para que outros países possam fazer intervenção no nosso país. Nós não concordamos com isso. Nós já temos uma legislação sobre facções criminosas, mandamos agora um projeto de lei que traz bastante rigor para o combate às facções e temos lá a PEC da segurança, que está dormitando há 6 meses quase. Na última segunda-feira, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Paulo Aze, do União Brasil, incluiu o texto na pauta do colegiado desta semana. O projeto passou pela Comissão de Segurança Pública e aguarda votação na CCJ. A proposta não precisaria ser votada na comissão, já que teve um requerimento de urgência aprovado, o que dispensa a análise pelas comissões temáticas. A ASE, no entanto, decidiu pautar o texto mesmo assim, porque o projeto vem sofrendo questionamentos a respeito da constitucionalidade, tema objeto de análise da comissão. Após a mega operação no Rio, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou que o governo federal entende que uma coisa é terrorismo e outra coisa são facções criminosas. No Nordeste, nesta quarta, a Polícia Civil do Piauí usou informações compartilhadas pelo Ministério Público de São Paulo para deflagrar uma operação que interditou quase 50 postos de combustíveis ligados ao PCC no estado, além do Maranhão e do Tocantins. Os criminosos movimentaram 5 bilhões de reais. A partir da Operação Carbono Oculto, foi possível identificar
que a rede de postos adquirida por empresários no Piauí tinha ligação com o braço financeiro da facção. O PCC estruturou uma rede de distribuição de combustível adulterado que se expandia do Piauí para os outros 2 estados. Os suspeitos usaram laranjas, empresas de fachada, fundos e fintechs para movimentações financeiras. Aquela receita que a gente tem tomado conhecimento aos poucos. O secretário de Segurança do Piauí, Chico Lucas, afirmou aqui à CBN que o cruzamento de dados com autoridades paulistas permitiu aprofundar 3 inquéritos já em andamento de fraude na venda de combustíveis, crimes tributários e lavagem de dinheiro. Segundo ele, o dinheiro do crime organizado fluía de São Paulo para o Nordeste. Tivemos aqui no Piauí, nos anos de 22, 23, uma expansão rápida de uma rede de postos de combustíveis e essa rede chamou a atenção das autoridades policiais que buscaram saber de onde vinham aqueles recursos. Com a deflagração da Carbono Oculta em São Paulo, nós percebemos que os atores que atuaram em São Paulo no esquema do PCC eram os mesmos que atuavam no Piauí. Nós pedimos ao Ministério Público de São Paulo o compartilhamento de informações e deflagramos a operação. E em Belém, nessa quarta, que foi véspera do encontro de líderes da COP, o presidente Lula recebeu chefes de Estado de ao menos 8 países para reuniões bilaterais. Se reuniu também com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Lula anunciou que vai até a Colômbia na sexta-feira, onde vai tratar da crise na Venezuela. Será numa reunião da União Europeia com a CELAC, que é a comunidade dos países da América Latina e do Caribe. Segundo o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, o presidente vai expressar em nome do Brasil uma preocupação com as ações militares americanas e vai articular algo parecido com uma moção de solidariedade regional à Venezuela, diante das manobras militares no Mar do Caribe. Isso vem no contexto, claro, de um aumento da tensão entre os Estados Unidos e Venezuela. Eu te lembro, ações armadas americanas atingindo embarcações venezuelanas, não só no Caribe, mas também no Pacífico. Eu lembro você também que, numa conversa com a imprensa internacional, Lula disse nessa semana que não deseja uma invasão terrestre da Venezuela. E o Brasil, como principal país da América do Sul, o maior país, aliás, da América Latina, sempre tem uma posição importante nesse tipo de encontro. Bom, especificamente sobre COP, tudo preparado para o início da cúpula de líderes. É esperado que o presidente Lula abra a reunião às 10h30 da manhã desta quinta. Nesta quarta, no Rio de Janeiro, terminou o Fórum de Líderes Locais, principal evento às vésperas da COP, com o anúncio de um fundo inédito de cerca de R$500 bilhão para o financiamento de ônibus elétricos. A ideia é gerar um aumento de 235% na frota elétrica atual do país. As cidades do Rio de Janeiro, Salvador, Curitiba e Belo Horizonte devem ser as primeiras beneficiadas. O fundo será financiado pela Bloomberg Philanthropies, o governo federal e o BTG Pactual. Ao longo de 3 dias, milhares de prefeitos, governadores e outras autoridades discutiram no Museu de Arte Moderna do Rio o papel dos governos locais na elaboração de políticas públicas voltadas ao meio ambiente, além de demandas que serão levadas à Conferência do Clima na ONU na semana que vem. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, destacou a importância de acelerar a transição do transporte público para um modelo limpo. Resolver o problema das cidades é resolver a penúria que muitas pessoas passam em todas as regiões do mundo, porque, afinal de contas, mais de 80% das pessoas vivem em cidades. As cidades são verdadeiros espaços de sinergias. Quando você estabelece que vai ter frotas elétricas, você está ajudando a reduzir a emissão ao mesmo tempo que você está criando mais conforto em termos de poluição dentro das cidades. Agora o noticiário internacional, viu? E uma declaração do Papa Leão XIV hoje deu o que falar nas redes sociais. Leão aprovou um decreto que instrui católicos a considerarem apenas Jesus Cristo como o Redentor do mundo, impondo limites à veneração da Virgem Maria. De acordo com a nova orientação, Jesus pode ter ouvido palavras de sabedoria de sua mãe, mas Maria não o ajudou ao salvar o mundo da maldição. O texto informa que o título de corredentora dado a ela pode criar desequilíbrio na harmonia das verdades da fé cristã. Os católicos acreditam que Jesus redimiu a humanidade por meio da crucificação e morte.
Estudiosos da igreja debatem há séculos se Maria, a quem os católicos e muitos cristãos chamam de Mãe de Deus, ajudou Jesus a salvar o mundo. O falecido Papa Francisco opôs-se veementemente à atribuição do título de corredentor a Maria, chegando a chamar a ideia de loucura. Ela nunca quis tirar nada do filho para si, disse Francisco, que faleceu em abril de 2025. O antecessor de Francisco, Bento XVI, também se opôs ao título, e o antecessor de Bento, João Paulo II, o apoiou, mas deixou de usá-lo publicamente em meados da década de 1990, depois que o Escritório para a Doutrina da Fé começou a expressar ceticismo. A nova instrução do Vaticano destacou o papel de Maria como intermediária entre Deus e a humanidade. Ao dar à luz a Jesus, ela abriu as portas da redenção que toda a humanidade aguardava, afirmou o texto. Segundo a Bíblia, a resposta de Maria ao anjo que lhe disse que ela engravidaria foi: que assim seja. Nos Estados Unidos, o prefeito eleito de Nova York, Zohran Mamdani, celebrou a vitória histórica nas urnas e afirmou que a gestão dele será guiada pela transparência, pelo trabalho coletivo e pela resposta urgente às necessidades da população. Na primeira entrevista coletiva, ele destacou que a transição terá início nos próximos dias e que a prioridade será enfrentar a crise do custo de vida, que atinge especialmente os nova-iorquinos da classe trabalhadora. Mamdani afirmou que a formação da equipe que vai compor o futuro governo incluirá pessoas com experiência em gestão pública, lideranças comunitárias e especialistas capazes de propor soluções reais para problemas da cidade. O democrata ressaltou que está aberto a trabalhar com diferentes perfis, desde que haja compromisso com a agenda de redução de desigualdades. O prefeito explicou que temas como educação e segurança serão os pilares da gestão e que todos os integrantes do governo deverão atuar com foco na redução do custo de vida para quem mora em Nova York. Ao comentar a relação com a Casa Branca, Mamdani disse que não recebeu cumprimentos do presidente Donald Trump, mas afirmou estar disposto ao diálogo, desde que a conversa resulte em benefícios concretos para a população da cidade. Ele afirmou que estará alinhado ao governo federal sempre que isso representar avanços para os nova-iorquinos, mas que estará pronto para confrontar qualquer medida que prejudique Nova York. Mamdani, que é o primeiro prefeito muçulmano da história da cidade, também reforçou o compromisso no combate ao antissemitismo, tema que ganhou destaque na campanha eleitoral. O prefeito eleito afirmou que vai atuar ao lado das lideranças judaicas da cidade para proteger e valorizar a comunidade, garantindo ações concretas a partir do início do mandato. Eu traduzi aqui esse trecho para você ouvir. Eu levo a questão do antissemitismo incrivelmente a sério. Ontem à noite, em meu discurso, falei sobre como a minha prefeitura permanecerá firme ao lado dos judeus nova-iorquinos na luta contra o flagelo do antissemitismo em toda a cidade. E deixaremos isso claro nas ações que apresentaremos a partir de 1º de janeiro. Estou ansioso para trabalhar com líderes judeus em toda a cidade, sejam eles autoridades eleitas, rabinos, líderes comunitários, para cumprir a promessa de não apenas proteger os judeus nova-iorquinos, mas também celebrá-los e valorizá-los nesta cidade. Gente, olha essa história. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, apresentou uma queixa formal nesta quarta-feira contra o homem que a assediou em público durante uma caminhada pelo centro histórico da cidade do México, na terça-feira. O episódio foi registrado por câmeras e presenciado por dezenas de pessoas. Em coletiva, Cláudia afirmou que decidiu denunciar o caso, como mulher, não apenas como presidente, destacando o simbolismo do gesto em defesa de outras vítimas. Decidi denunciar porque isso é algo que vivi como mulher e é algo que todas as mulheres vivem no nosso país. Eu vivi isso antes, quando não era presidenta, quando era estudante, como jovem. E minha reflexão é, se eu não denuncio, em que condições ficam todas as mulheres mexicanas? Se isso é feito com a presidenta, então o que vai acontecer com todas as jovens e mulheres no nosso país? Pues qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país. A presidente confirmou que o agressor, que estava embriagado, foi detido pelas autoridades locais. Ela classificou o episódio como um crime, reforçou que ninguém deve ter o espaço pessoal violado. Sheinbaum anunciou também que, junto à secretária de Assuntos da Mulher, Citlali Hernández, pretende revisar as legislações para que o assédio de rua seja criminalizado em todo o país. Vem cá, me diz uma coisa, como anda o coração aí, hein? Solteiro, casado, buscando? Olha, hoje o IBGE divulgou uma pesquisa que traduz muito de como os brasileiros têm tratado os relacionamentos amorosos e como a instituição do casamento
vem sendo tratada. Mais de 90 milhões de brasileiros, 51% da população, vivem em algum tipo de união conjugal. Em 2010, eram 81 milhões. Ao todo, 53 milhões de pessoas nunca moraram com cônjuge ou companheiro, o que corresponde a 30% da população. Mais de 32 milhões e meio são separados, viúvos ou divorciados, o que equivale a 19%. O termo cônjuge é utilizado pelo IBGE para identificar a pessoa que mantém uma união com outra, seja no casamento civil, religioso ou em união estável, e também independentemente de formalização, mas com moradia conjunta. As pessoas que não estão em uma união com alguém não são necessariamente solteiras. Elas podem morar sozinhas, mas ter um relacionamento, por exemplo. Entre as cidades, o IBGE destacou que a gaúcha Nova Candelária é o município brasileiro com o maior percentual de pessoas que vivem em união conjugal. São 72%. Balbinos, no interior paulista, atenção solteiros, lidera o ranking de cidades com mais pessoas que não têm união conjugal, 81%. É que metade da população da cidade é separada, divorciada ou viúva. Já a cidade de Pracinha, também no interior paulista, tem o maior percentual de pessoas que nunca viveram em uma união conjugal, 49% ao todo. Agora eu quero fazer um convite a você para mandar mensagem para o Panorama nesse meu período aqui. Meu e-mail é lucas.soares@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lucas Soares __. Isso mesmo, 2 vezes _. Vou acompanhar as mensagens de vocês. Falando em mensagens, o Leandro me pediu para dar destaque a uma da Natália de Andrade. Ela que é fã do Panorama, disse que ouviu a edição de ontem e percebeu uma incorreção. A gente disse aqui que a Força Aérea ficará responsável pelo controle do espaço aéreo de Belém durante a COP, a partir de quinta. Ficou parecendo que era algo excepcional, só que não é. A Força Aérea é sempre responsável pelo controle do espaço aéreo através do Departamento de Controle do Espaço, o DCEA, organização da Força Aérea Brasileira responsável pelo controle e defesa de todo o espaço aéreo brasileiro. A Natália disse aqui: acho importante a correção, porque a sociedade não sabe das responsabilidades da FAB e são realizadas muitas ações importantes que muitos desconhecem, como a atuação do DCEA. Trabalho lá. Sou servidora pública federal civil responsável pela avaliação de proficiência em inglês aeronáutico dos controladores de tráfego aéreo e tenho muito orgulho do que o DCEA realiza. Tá feito então o registro. Obrigado, Natália, pela sua mensagem. Já fiquei curioso, de saber mais do seu trabalho. Imagina, gente, que responsabilidade. Essa edição do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Lucas Soares, a edição e a sonorização são de Altair Cunha. Mas antes de partir, Bianca Santos falou mais cedo, eu reforço a dica. Vale uma olhada pra cima hoje, viu? Mais uma super lua está no céu de todo o Brasil e do mundo. A melhor visualização veio há pouco, ao anoitecer. Em Brasília, por exemplo, ela surgiu por volta de 15 para as 7 da noite. Em São Paulo foi um pouco mais cedo, às 6h14. Em Belém e no Recife, um pouquinho antes das 5h30, já dava para ver o nosso satélite. Espero que as condições climáticas estejam favoráveis daí de onde você me ouve para poder ver esse fenômeno incrível. Segundo o Observatório Nacional, é a maior e mais brilhante superlua do ano. É o segundo e penúltimo fenômeno desse tipo em 2025. Para observá-la não é necessário qualquer equipamento. Pelo contrário, a olho nu, a lua vai aparecer maior e mais brilhante no céu. Não deixe de espiar. É isso, pessoal. A próxima edição do Panorama chega às 7 da manhã com a minha querida Bianca Santos. Como eu disse no início, o Leandro Gouveia está em Belém, acompanhando a COP. E eu sigo aqui, cuidando do nosso Panorama. Eu conto com a sua companhia nesses próximos dias, viu? Amanhã eu tô de volta. Até lá. O homem flutua, merecia visita, não de militares, mas de bailarinos. E de você e eu. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.